Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ontem não teve o vídeo porque eu tive problemas técnicos. O programa que eu uso aqui não estava querendo colaborar, tá bom? Mas aqui estamos para entregar o melhor novamente para vocês. Bom, toda quarta-feira vai ser basicamente a nossa série sobre Gênesis, ok? E no sábado vai ser vídeos entre aspas avulsos, ok? E nós vamos continuar assim. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre Gênesis 2 e 3, dando continuidade. 2 e 3 porque eles estão ligados e, querendo ou não, um e outro não são tão grandes, né, para ficar fazendo um vídeo tão complexo. Mas vamos lá, abra comigo sua Bíblia aí em Gênesis 2. Eu quero que você leia comigo o verso 7, tá bom? Acompanha comigo na tela aí. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Meus queridos, essa aqui é a criação do homem, quando há o nascimento de Adão, né? Para você que não viu o último vídeo, nós vemos início sobre Gênesis 1, falando da variedade de detalhes que Deus nos deu. E Deus, como Ele quer ter relacionamento com o homem, Ele cria o homem e sopra fôlego de vida nele. E aí passa a nascer a humanidade, né? Abraão não, né? Adão, ele está ali passando por todo esse processo e ele ganha uma responsabilidade. Deus fala com ele que ele é responsável pelo jardim ali, de dar a manutenção, né? Em outras palavras, Adão, ele é um cuidador, um agricultor, né? Você fica aí pensando como quiser, mas nós podemos dizer que o primeiro agroboy que existiu no mundo foi Adão, né? Nós temos que entender isso, porque é a realidade. Deus colocou essa responsabilidade sobre a vida dele, né? Porque anteriormente a neblina subia da terra e regava a mesma, mas aí Deus começa a preparar a humanidade e nasce Adão. Uma coisa muito importante que vai ser dita lá no verso 18 é que Deus vê que o homem estava só e por isso faz Adão entrar num profundo sono e nasce Eva, né, tirando parte da costela de Adão. Um adendo aqui muito importante a ser dito é: quando é falado sobre sono profundo na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, muito é associado à morte por alguns historiadores e alguns teólogos. Isso é importante de ressaltar, porque em algumas ocasiões realmente aconteceu morte, mas em algumas foi realmente só um sono mais profundo mesmo. Sobre Adão, eu acredito que possa ter sido sim um momento de morte, né, vou colocar entre aspas aqui, para o nascimento de Eva, nesse contexto, ok? Mas como Deus é um ser perfeito, aliás, não é um ser, né, ele é uma divindade, Deus é o único Deus que nós temos, ele é perfeito, ele pode fazer todas as coisas. Então não vamos nos limitar. Isso não é extremamente importante para fazer você ir ou não se encontrar com Jesus na eternidade, ok? São detalhes, tá? E Deus deixa muito claro que Eva é para ser uma auxiliadora. Quando a gente olha para pelo menos os cargos de um escritório, a gente tem às vezes um gerente e tem um auxiliar administrativo, um auxiliar de gerência. Por quê? É para ajudar aquele cargo ali na frente. Então, aqui nós já vemos que Deus já coloca Adão como um responsável e coloca uma corresponsável com ele para o ajudar. Então, o papel primordial do homem é trabalhar. E o da mulher é ser sua auxiliadora. Isso mesmo. Nós precisamos entender que esses já são os princípios estabelecidos por Deus para nossas vidas. É sempre assim? Não. Mas deveria ser, ok? E aí fica mais ou menos isso aí em Gênesis 2, né? E aí há um furo na história onde a gente não tem o relacionamento de Adão e Eva, mas a gente sabe que nesse período eles viviam nus, eles não tinham entendimento do que era certo e o que era errado, viviam no seu tempo de inocência e de ignorância. Ignorância por não saber e de inocência por não ter maldade nos seus atos, ok? E assim foi executado. Quando a gente vai para Gênesis 3, a gente já sabe o que acontece nesse período. Eu e você já sabemos que houve a queda do homem. Mas eu quero deixar claro para você uma coisa.
Nos primeiros versículos de Gênesis 3, vai haver uma fala muito importante, dizendo que a serpente entre os animais era a mais sagaz. Se ela era a mais sagaz, era porque ela era mais esperta, era mais astuta e ela tinha essa qualidade, essa característica, ok? Uma coisa a ser dita: não é mencionado Satanás em momento algum nesse momento da queda. Nós só vamos saber que há influência maligna lá em Apocalipse, quando lá é dito que a serpente que outrora estava no jardim era Satanás, ok? Então isso é importante a ser entendido. Um fato é, infelizmente, Satanás lança semente no coração de Eva, querendo dizer que Deus queria negar algo a Adão e Eva, né? Falando que se eles comessem do fruto, eles morreriam, mas na verdade a serpente fala com Eva que não morreria e que o problema é que Deus não queria que Adão e Eva fossem iguais a ele. E aí a gente vê um problema muito grande. A gente às vezes tem isso na nossa mente. Mas uma coisa é fato: Deus quer que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele, tá? Só que não com Ele na forma divina e santa, de uma forma que a gente não conhece, mas sim de uma forma que nós conhecemos, que é exatamente Jesus. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo. E aí, a semente foi lançada no coração de Eva. Eva fala assim: poxa, se eu não vou morrer, se não vai acontecer o que tinha acontecido, eu vou comer. Eva come o fruto, dá para seu esposo e acontece o que acontece, né? Adão come o fruto sem mesmo perceber e Deus vem e conversa com eles, vem conversar com eles e eles se escondem e eles falam que estão nus. Deus pergunta: quem diz que vocês estão nus? Ok? Então, assim, o que acontece? Os olhos se abrem e aquilo que outrora era não era problema passa a ser problema, ok? E um fato muito importante a ser dito e extremamente minucioso: Deus já sabia que aconteceria a queda do homem, sim ou não? Sim, que Deus sabe todas as coisas. O fato de Deus deixar a árvore no centro e só os alertar é uma prova nítida e clara que nós temos livre-arbítrio. Porque se Deus não quisesse que o homem caísse, ele nem colocado a árvore lá e tinha colocado. Perfeito? Então, isso nós temos que entender, meus queridos. E aí acontece o momento final, né? Deus amaldiçoa a serpente, faz ela rastejar sobre sobre o seu ventre, sobre a sua barriga, ou seja, literalmente e entendendo o que está sendo dito por Deus aqui pela Bíblia, a serpente não rastejava, tá? Então, muito provavelmente, ela tinha, era como se fossem esses largatos maiores, né? No meu entendimento, claro. E a mulher tem as suas dores de parto multiplicadas. Opa, opa, opa. Multiplicar algo tem que ser maior do que zero, porque se tudo vezes zero é zero, não tem dor. Então a mulher já teria dores de parto. O que acontece foi que aumentou, teve maior dor, ok? E o homem, a partir disso, é responsável pela maldição sobre a terra. E aí acontece o que acontece, a expulsão, e começa literalmente a humanidade a se proliferar sobre a terra, ok? Então, meus queridos, o que nós precisamos entender é: o que aconteceu no jardim teve total ciência. Aliás, Deus teve total ciência sobre o que aconteceu. Mas não muda o fato que isso entristeceu o coração de Deus. O fato de Deus dar livre-arbítrio aos seus era literalmente uma direção onde poderia haver algo diferente por parte de Adão e Eva. Porque uma coisa é simples: se não fosse Adão e não fosse Eva, seria o Thales, seria a Maria, seria o João, seria o Gustavo, seria o Pedro. Entende? Gente, se eu e você não acreditarmos, não entendermos, não crermos que tudo isso faz parte do plano de Deus, a gente acredita em um Deus que não é completo. A gente acredita num Deus que não é perfeito. Entende? E se eu não associo
imperfeição e falta de e não ser completo a uma divindade, essa divindade ela tem características humanas de falha, então não é um Deus todo-poderoso. Então, por isso que eu e você temos que acreditar, sim, que esse Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, é um Deus perfeito. O Deus de Adão, o Deus de Eva. Ok? Meus queridos, espero que tenha feito sentido para vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.